Sound right, boys. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Marco Aurélio TDJ e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre Google Sheets. Poder criar um ambiente de colaboração e todos vocês poderem trabalharem simultaneamente. Isso é o mais legal. Então tudo aquilo que você está fazendo, outra pessoa pode acompanhar na mesma hora. Você não precisa mais fechar a planilha e mandar para alguém trabalhar. Você pode abrir, convidar ela para sua área de trabalho e aí vocês interagirem. Tem também lá a opção de vocês inserirem comentários e criar um alerta para outra pessoa. Então o que acontece? Você teve algum problema lá na planilha, então você já direciona, clica na célula que está com problema ou na região, adiciona um comentário lá e já encaminha, marcando lá o responsável, que seria o seu colega aí de trabalho. Então vamos lá, vamos conhecer aqui a interface do Google Sheets. Bom, agora vamos acessar a nossa Google Sheets. Para acessar o seu Google Sheets, basta abrir no seu navegador o seu Gmail. É uma das opções que você tem de abrir e acessar a sua planilha no Google Sheets. Uma segunda opção é acessar também pelo Google Drive. Mas vamos olhar aqui pelo o Gmail, que é uma forma bem prática e bem versátil de acessar. Nesse caso aqui eu já fiz o meu login. No seu caso vocês irão iniciar uma nova sessão. E após abrir o e-mail, o Gmail de vocês, na parte superior direita tem esses 9 pontos alinhados, que é o menu do Google Apps. Agora vocês irão acessar e procurar o Sheets dentro do menu. Após acessar o Sheets, ele irá abrir para vocês a página inicial, que é o controle geral do Google Sheets. E lembrando, tá pessoal, Google Planilhas e Google Sheets são a mesma coisa. De fazer um tour pela própria Google, e aí você pode clicar aqui e ele vai te mostrar o que é basicamente a página inicial. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos modelos, nessa parte superior aqui, os modelos de planilhas que você pode usar. Temos aqui na sequência as pastas, que estarão abertas, e aí você pode filtrar essas pastas depois para aquilo que você criou ou que foi compartilhado com você. Logo acima nós temos uma barra de pesquisa, que isso vai te ajudar bastante. Agora não, porque você tem poucos arquivos, ou nenhum no seu caso. Mas aí à medida que você vai criando o conteúdo e vai salvando aí, fica um pouco difícil você procurar rolando apenas aqui a barra de rolagem. Então a barra de pesquisa vai te ajudar você a criar lá uma segmentação e pesquisar e encontrar seus arquivos mais rápido. Então na sequência aqui nós temos também o nosso menu, que eu posso filtrar, e aí você pode clicando aqui, tá? O menu principal, que você pode ser redirecionado para uma outra aplicação, Google Apresentações, Google Forms, Google Docs, enfim, e Google Drive. Então tudo isso está integrado. A grande sacada do Google é justamente isso, essa integração. Você faz tudo online e tudo na mesma tela. Então você acabou aqui de fazer sua planilha, você já pode direcionar ela para uma aplicação do Google Docs, por exemplo, ou puxar informações do seu Google Formulários. E se quiser, jogar isso numa apresentação e enviar diretamente numa pasta no Google Drive. Então tudo é muito prático. Então vamos lá. Vamos criar aqui uma planilha. E vamos agora para o nosso ambiente de trabalho. Assim que eu abro a minha planilha, na minha parte superior aqui, ela vai identificar quem é que está online. Nesse caso, eu entrei aqui com a conta do ID Consultoria. E aí eu tenho aqui, ó, a minha planilha está sem título. E eu posso aqui clicar e digitar um título para a minha planilha. Logo na sequência, essa é a principal diferença entre o Google Sheets e o Excel. Por exemplo, no Excel você precisa salvar sempre que você executa alguma alteração, ou você pode ativar o modo de salvar por período. Então, lá em opções no Excel você tem a opção de salvar por período, e aí a cada ciclo ele vai lá e salva o que você executou. Nesse caso aqui, como é tudo na nuvem, ele aguarda você estabilizar. Então você começou a digitar ali, quando você parou, ele vai lá e salva tudo, sem precisar de um comando para isso. Isso é o mais legal. Tudo isso vai ficar salvo
em um histórico e você consegue acessar o seu histórico de edição acessando aqui a sua barra de tarefas, vindo em arquivos, e aqui ele vai ter cadê? Configurações, histórico de versões. Pronto, você clica aqui no seu histórico, você vai conseguir acompanhar, e isso é muito interessante, porque você consegue, dentro do histórico, visualizar quem foi que editou, o que, quando. E isso é muito bacana. Na sequência, nós temos a nossa interface aqui é muito, mas muito parecida com aquilo que você tem no Excel. Essa aí é a sacada número 2 do Google. Então, se nós já temos uma ferramenta que funciona, não faz sentido modificar tudo e ter que fazer com que as pessoas reaprendam a utilizar a ferramenta. Então, é basicamente a mesma cara. Então, aqui eu tenho comandos de voltar e avançar, a opção de imprimir, a opção de formatação. Isso aqui, quando você coloca uma formatação, por exemplo, eu vou pintar aqui, ó, essa célula de azul. E aí eu quero copiar essa formatação. Então, eu clico aqui nesse rolinho e clico na célula que eu quero que ele copie a formatação. Foi. Viu como é simples? E basicamente a mesma coisa do que acontece no Excel. Então nós temos aqui a proporção de página. Eu posso dar um zoom na minha página aqui, aumentar, diminuir, conforme necessidade. As conversões para moeda, percentual, andar com minhas casas decimais, converter o meu formato, né? Então se eu tenho aqui um formato de número e quero converter em moeda, esse aqui é o menu que eu vou acessar. Eu posso também mudar a minha fonte, e aí eu vou acessar essa opção aqui. Eu posso aumentar a minha fonte, deixar em negrito, deixar em itálico, deixar ela tracejada. Eu posso também mudar, alterar a cor do meu texto, alterar a cor da minha célula, evidenciar minha célula, né, adicionando ali a borda. Eu posso também fazer uma mesclagem. A mesclagem, se você esqueceu ou não sabe, nunca viu na vida, a mesclagem é quando você seleciona um grupo de células e quer que ela se torne uma. Então você vem aqui, ó, mesclar células. Então agora eu tenho aqui, ó, do lado 4 células, porém quando eu clico nessa agrupação aqui, ó, eu tenho 4 células que agora são uma. Na sequência eu tenho aqui, ó, a opção de alinhar o meu texto. Eu posso também eu posso posicionar o meu texto. O alinhamento do texto você vai ficar à esquerda, à direita ou ao centro. E aqui esse modo de alinhamento do texto, eu também posso garantir que ele fique em cima, no meio ou embaixo. E aí eu tenho vários ajustes que eu posso fazer ao texto. Eu posso deixar a linha contínua, por exemplo. Eu venho aqui e começo a digitar um texto e ele passou para a linha seguinte. Ou seja, se eu clicar fora, eu não consigo enxergar o que está acontecendo nessa linha posterior. Ela só está fazendo isso porque ela está em branco. Porque se eu chegar agora aqui e escrever alguma coisa, veja, a informação que eu digitei na primeira célula eu já não consigo enxergar totalmente, porque a segunda está com valor. Mas, nesse campo aqui de formatação, eu posso ajustar meu texto e dizer que ele quebre, né? Ele ajuste conforme o que está escrito. E aí ele vai quebrar a minha célula e agora eu consigo visualizar exatamente tudo que eu escrevi, mesmo tendo a célula na sequência com dados. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, na sequência, para escolher a posição de ordem de escrita, por exemplo, nós lemos os nossos textos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, essa opção aqui, a gente tem a opção de poder mudar conforme necessidade. Por exemplo, eu tenho aí um gráfico, e aí eu adicionei um títulozinho ali, o meu gráfico, eu quero alterar isso. Porque eu não posso deixar ela cursiva, como a gente lê normalmente, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Vai ocupar um espaço muito grande no meu gráfico. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fechar minha caixa de texto e deixar ela como se fosse uma torre, né? Uma letra abaixo da outra. Isso ajuda bastante, tá? Eu posso também inserir links. Isso aqui no Excel seria chamado de famosos hiperlinks. E aqui você pode direcionar para um site, você pode direcionar para uma página, você pode direcionar para alguma comunidade de colaboração. Enfim, ele vai te abrir aqui a possibilidade de você lançar um link e nesse link você pode adicionar um texto, ao invés de aparecer aí o endereço lá completo, né, grandão. Então, por exemplo, eu quero encaminhar para o meu e-mail. Eu quero que sempre que você clicar nessa célula, encaminhe para o meu e-mail.
Então vamos lá, eu vou copiar aqui, ó, do navegador o meu endereço do meu site, vou adicionar um link e aí eu vou dizer, ó, o link é esse aqui. Se eu colocar aplicar, ele vai jogar esse texto grandão aqui em cima como título, e aí vai ficar esse texto sublinhado em azul como link. E não é isso que eu quero que fique uma coisa mais interessante, um trabalho mais bacana. Então eu posso dar um nome, chamar aqui de meu e-mail. E aí o que acontece? Clica agora em aplicar. Então veja, o texto que aparece aqui pra gente é meu e-mail, porém, quando eu clico nele, ele vai me redirecionar para a minha página de e-mail. Bem legal, né? Tá aqui o meu e-mail, conforme eu coloquei lá no link. Então, voltando aqui, nós temos também a opção de inserir um comentário. E imagine o seguinte, nós estamos trabalhando aqui, somos um grupo com 10 pessoas. E aí o Joãozinho, que é meu colega de trabalho, errou em uma célula. Eu posso executar a correção, porém, eu posso também sinalizar para ele. Eu venho aqui adicionar um comentário e dizer para ele, ó, João, tu errou nessa célula aí, altera para mim, por favor. E eu posso também aqui, ó, adicionar outras pessoas, eu posso marcá-lo. Aqui eu adicionei meu e-mail pessoal, então eu posso aqui, ó, chamar e dizer, ó, favor corrigir. E aí eu tenho a opção de atribuir comentário. Quando ele atribui, eu marco a opção de atribuir comentário, a pessoa que eu marquei aqui será notificada desse comentário. Então isso é muito legal, porque em uma rede de colaboração você pode lá apontar, ei fulano, me ajuda com isso aqui, me ajuda a corrigir. E aí você ganha em velocidade e ganha em colaboração. Então tá aqui, ó. Assim que você aperta lá para atribuir, ele vai perguntar a você sobre o compartilhamento do arquivo, se você está ciente disso e deseja compartilhar, e tá aqui te informando o que é que vai acontecer. Se você concorda com isso, você aperta comentar na sequência e no meu e-mail já vai ser disparado aí um alerta dizendo que eu preciso executar uma correção aqui. Na sequência, eu tenho aqui a opção de inserir gráficos, assim como eu tenho lá no Excel. Eu tenho a opção de usar filtros e a opção de funções, que aí são cálculos já pré-formatados, bem parecido com o que a gente tem no Excel. E se vocês observarem aqui, eu tenho a opção de somar, fazer média, a contagem de números, e isso ajuda bastante, tá? Eu posso usar a fórmula? Sim, isso aqui nada mais é do que o menu da fórmula que você vai escrever aqui. É questão de praticidade. Vai muito do seu uso aí, da forma como você achar melhor usar. Bom, pessoal, apresentado isso, nós temos aqui agora a minha barra de fórmulas. E na minha barra de fórmulas, assim, à medida que eu vou escrevendo a minha fórmula, ela vai mostrando aqui para mim o que é que eu estou fazendo. E logo abaixo eu chego na minha área de trabalho propriamente dita, que é onde tudo acontece. Então, aqui na minha aba, onde eu tenho todas as minhas células, elas estão divididas da seguinte maneira. Eu tenho aqui as minhas linhas e ele vai me mostrar uma contagem de linhas. Isso aqui é fixo, eu não altero isso aqui, tá? E eu tenho aqui em cima essa barra guia com as colunas, e ela estará organizadas aí por letras. Na sequência, eu tenho aqui, sempre que eu adiciono alguma aba, eu tenho essa opção aqui de páginas. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, ó, adicionar página, agora eu tenho duas abas. Se eu clicar aqui em todas as páginas, ele vai me mostrar um menu com as duas páginas. Aí você vai me perguntar, mas para que isso me serve? Isso aqui serve normalmente quando você precisa ocultar algumas abas que não são pertinentes à pessoa com quem você está compartilhando o relatório. Então, você pode chegar aqui, ó, eu vou dar uma cor para ela, eu vou clicar aqui em cima dessa setinha e vou dar uma cor. Eu vou pintar de vermelho, apenas para ilustrar. Então, logo aqui abaixo ficou essa linha vermelha. E aí agora eu vou ocultar essa página. Uma vez que eu ocultei, quando eu clico aqui em páginas, observem que eu tenho a minha página 1, ela está com uma cor diferente, ela está com a cor mais escura. E a minha página 2 está com uma cor mais clara e marcada com a cor que eu selecionei. Então, esse tom mais claro é dizendo o seguinte, ela está oculta, né? E a página que está visual é a página 1. E tem até aqui um flagzinho marcando, dizendo
aí que ela está ativa. Na sequência, pessoal, nós temos aqui outras integrações. Então imagine que isso aqui eu acho muito fantástico. Por exemplo, eu tenho um menu aqui com o Google Keep. O Google Keep eu uso para criar para mim alertas e rotinas de trabalho. Então digamos que eu recebi uma demanda e aí meu chefe disse, ó, eu quero que você faça um gráfico, o gráfico tem que ter a cor tal, tem que ter o tamanho tal, eu quero que seja uma sequência de um gráfico de dispersão, um gráfico de pizza, aí logo abaixo eu quero uma tabela com comentários. Então digamos que ele vai lá, cria tudo isso e faz um comentário no Google Keep. Você pode facilmente acessar por esse menu aqui e seguir com o seu trabalho. Você também pode acessar o seu Google Agenda, se você quer saber se está próximo de uma reunião ou não, e se, claro, na sua empresa vocês adotaram o sistema de marcação de reuniões, de compromissos através do Google Agenda. Se não, você pode fazer uma integração, mas isso precisa ser feito prévio, tá? Então, vamos lá. A minha barra de tarefa também tem o meu menu que é muito igual ao que eu já tenho no Excel. Então, você não vai ver diferença nenhuma. Aqui eu tenho a opção de criar um novo arquivo, abrir, eu posso importar. Eu tenho um arquivo em Excel e quero colocar no Google Sheets. Isso não é um problema. Basta você deixar lá na sua pastinha, vem aqui em importar e selecionar o seu arquivo, ele vai chamar para cá o seu Excel. Na maioria das vezes, ele não tem nenhum problema. A formatação que está lá no Excel, você vai conseguir enxergar sem muitos problemas aqui no Google Sheets. Salvo exceções, quando você usa macro, usa algumas imagens que o Google Sheets pode não identificar corretamente. E aí ele vai dar uma certa variação e você vai precisar formatar a sua planilha. Na sequência você pode fazer uma cópia. Então digamos que você tem um relatório muito importante e você tirou uma aba desse relatório e quer compartilhar com alguém exatamente esse relatório. Para que você não tenha que executar e refazer esse relatório, basta você gerar uma cópia, você apaga tudo aquilo que você não quer compartilhar e disponibiliza lá, chamando aqui em cima, compartilhar com alguém. Então eu tenho aqui a opção enviar por e-mail, eu posso também mandar direto, fazer download, e aí eu posso, inclusive, o que eu executei aqui no Google Sheets, eu posso já baixá-lo como na versão para Excel, que é o XLSX, quase que não sai. E também tem outros formatos, né, para ir para o Linux, um PDF, enfim. Eu tenho a opção de tornar disponível offline. O que é o disponível offline? Sempre que você acessa e está ali digitando, como é um ambiente em nuvem, ele está salvando tudo aquilo que você está executando. O problema é o seguinte, imagine que a sua rede caiu. Tudo que você digitou vai ser perdido? Não. Se você tiver ativado essa opção aqui, tornar disponível offline. Por quê? As edições que você executou durante As edições que você executa enquanto a rede tinha caído, assim que ela restabelece a conexão, ela vai lá e carrega as informações que você editou. Eu tenho aqui o histórico de versões, como eu falei, você pode observar aí quem editou o que, quando, e pode restaurar um arquivo. Imagine que aí um amigo seu, por acidente, foi lá e apagou a planilha. Então, no histórico de versão, ou apagou algum dado importante. No histórico de versão, você consegue acessar, visualizar lá o campo que ele alterou e simplesmente cortar, ignorar a alteração que ele fez. E aí a planilha volta como se fosse um ponto de restauração. Então aqui eu posso renomear, eu posso mover e eu posso adicionar aqui um atalho para o Google Drive. Imagine o seguinte, o Google Sheets ele tem lá o seu ambiente como se fosse uma pasta. E aí você vai lançando seus arquivos, você pode organizar também ele dentro do Sheets por pastas. Mas imagine que você tem outros arquivos que você queira compartilhar, por exemplo, um Google Docs. Você não vai conseguir abrir daqui do Sheets um Google Docs, mas no Google Drive, e aí é onde entra o Google Drive, você consegue integrar e mostrar mais de um arquivo. Então você cria uma pastazinha, por exemplo, e coloca uma planilha, um arquivo em doc, um formulário, e aí você pega o link dessa pasta e pode compartilhar. Então fica bem claro aí, tá? O Sheets ele não é dependente do Google Drive, pelo contrário, ele é colaborador. Então dentro dessa rede eu posso aí trabalhar independente com o Sheets e também adicioná-lo ele dentro do meu Google Drive.
Então na sequência aqui eu tenho a opção de mover para lixeira, e aí eu estou apagando meu arquivo definitivamente. Eu tenho a opção de publicar na web. O que acontece? Todas essas edições que eu fiz aqui, a planilha que eu executar aqui, ela estará disponível para mim e as pessoas que eu colaborar, né? Quem eu chegar aqui e clicar em compartilhar. Mas caso eu queira disponibilizar esse link, eu posso aqui clicar em publicar na web, e aí qualquer pessoa com esse link, né, tendo o Gmail, ele vai acessar as informações sem problema nenhum. Normalmente isso aí você pode usar para um infógrafo, assim, depende muito da sua demanda, da sua necessidade. Normalmente a ideia do Google Sheets, do Google em si, né, de compartilhamento de dados, é como se fosse pequenos núcleos. Então esse núcleo só entra para quem ele vai ser liberado, para quem você der permissão, senão isso não acontece. Então eu tenho aqui o detalhe do documento, que aí você vai ter acesso a tamanho, a formato, enfim. E eu tenho a configuração da planilha. Na sequência eu tenho aqui o editar, e aí vocês verão que é bem similar, né? Desfazer, refazer, recortar, copiar e colar, como é no Excel. Aqui em ver eu posso adicionar minhas linhas, eu posso tirar minhas linhas, eu posso dar zoom na minha planilha, e eu tenho aqui a opção de congelar. A opção de congelar é aquela que a gente tem lá no Excel de travar as linhas, e aí ó, se eu chegar aqui, ó, congelar a primeira linha, ele vai fixar a minha linha aqui, ó, minha linha 1. Observe que abaixo dela tem uma linha mais grossa em cinza, e aí ó, observem que abaixo do 1 todos os números estão mudando, porém o 1 está fixado. Isso aqui é o famoso congelar. Então eu venho aqui e posso desativar também e ativar conforme necessidade para onde eu quiser. Então na sequência eu tenho aqui inserir, e eu posso inserir uma linha, inserir uma coluna, inserir um gráfico, um desenho, uma função, um link, uma caixa de seleção, tudo bem parecido com o Excel. Você pode dar uma mexida e vai ter uma noção bem legal. Formatação, são normalmente formatações da célula. Dados, eu posso aqui, tratando o meu dado como uma tabela, eu posso adicionar filtros, criar validações de dados, que é aquela lista suspensazinha, né? Quando você clica na célula, aparece uma lista suspensa. Enfim, eu tenho várias opções aqui em aplicações. Eu tenho outras ferramentas, que isso aqui é o mais legal ainda. Por exemplo, você está criando aqui uma tabulação, um formulário, e você quer transformar isso em algo mais interessante. Você pode diretamente pegar os dados dessa planilha e transformá-los em um formulário. Tá aqui a integração, criar formulário, e vai te pedir a base. E eu tenho aqui ó, o editor de script. Então se você manja de JavaScript, então você pode se dar muito bem criando aqui umas aplicações bem legais usando o editor script. E aqui eu tenho, né, a opção de corrigir ortografia, proteção de página, e enfim. Então vamos lá, vamos agora falar sobre segurança da minha planilha. Eu tenho 2 níveis de segurança aqui no Google. Na verdade eu tenho mais de um nível, mas em linhas gerais são 2 níveis. O primeiro nível é se eu convidei alguém para a minha planilha. Então quando eu clico aqui em compartilhar, ele vai me abrir o menu e vai me perguntar o que é que eu quero fazer, como é que eu quero fazer esse compartilhamento. Eu quero compartilhar e adicionando pessoas, que aí eu gero um link restrito, e eu posso configurar aqui ó, e dizer não, e aí eu posso editar até onde vai a permissão da pessoa com quem eu compartilhei. Na sequência eu posso mudar aqui ó, eu compartilhei com o meu pessoal, e aí eu quero saber o seguinte, eu quero deixar esse usuário como leitor, como editor, como comentarista. Então nesse caso aqui, se eu ativar aqui o modo editor, ele vai poder fazer edições na minha planilha. Se eu não acho isso legal, eu quero que ele só visualize, então eu venho aqui e marco leitor. Tem um outro porém também. Imagine que você pegou aí o computador do seu amigo e começou a fazer algumas edições. Ok. Aí chega no final você, eita caramba, eu fiz logado no e-mail do meu amigo e eu preciso estar como proprietário dessa planilha. Isso não é um problema. Você vem aqui, se adiciona no compartilhamento aqui com pessoas, clica no seu e-mail
e vem aqui na opção tornar proprietário. Então você tira a titularidade desse seu amigo que está com a tela aberta e vai passar para você. Isso é muito legal aqui no Google Sheets. Então a opção aqui do link, eu posso simplesmente copiar meu link e distribuir para esse meu amigo caso ele não receba um e-mail. O que acontece? Sempre que eu adiciono uma pessoa aqui, essa pessoa é notificada por e-mail que ela está sendo compartilhada em um arquivo. E aí o que acontece? Logo abaixo eu tenho a opção de copiar o link. E aí ó, o link está restrito a pessoas apenas que eu convidei. Mas eu posso mudar aqui e botar qualquer pessoa com link. E aí está publicado na web, qualquer pessoa que tiver esse link, ela vai acessar e vai visualizar meus dados sem nenhum problema. Primeiro nível já foi, vamos agora para o segundo nível de segurança. O segundo nível de segurança, e aí eu vou agora, para ficar um pouco mais visual, eu vou criar aqui uma lista de compras. E aí eu vou botar aqui, ó, um carro, uma moto, algo bem aleatório, só para ilustrar. Eu vou querer aqui 2 carros, eu vou querer 3 motos. E aí o que acontece? Eu estou criando aqui eu criei a minha aba de edição, estou aqui no meu Sheets, e eu não quero que as pessoas para quem eu compartilhei, eles não editem célula específica daqui. Por exemplo, eu quero saber aqui o valor. Eu vou estabelecer aqui um valor do meu carro. Então cada carro vai sair aí, vou botar aqui 25 mil. E cada moto 12 mil. Então eu quero o seguinte, eu quero compartilhar essa lista e dizer assim, ó, fulano, você que é meu amigo, adiciona aqui o que você quer ganhar, aí Natal. E ele vai adicionar aqui, ó, a quantidade que ele precisa. Na sequência, o valor, eu quero que eu estabeleça o valor. Então eu posso travar apenas uma célula, eu posso travar um conjunto de células, ou eu posso travar uma coluna inteira, ou uma linha inteira, ou a aba inteira. Então esse nível de segurança é bem interessante, que você vem aqui, ó, clica com o botão direito e terá a opção aqui de proteger intervalo, ou proteger célula, ou proteger aba. Quando você clica aqui, ó, em proteger intervalo, eu vou dar um nome para essa proteção, eu vou chamar de valores. E aí logo abaixo vai mostrar o intervalo que eu estou protegendo. Eu também posso alterar para a página. E eu posso aqui, ó, definir permissões. E eu vou dizer o seguinte, somente você que vai poder editar, mais ninguém. Concluído. Pronto. A outra pessoa que você compartilhou, ela vai tentar digitar aqui algo nesse campo e não vai conseguir. Ela vem digitando aqui, ó, normal, quantidade normal, chega aqui, ó, não ativa. Isso só acontece para a pessoa com quem você compartilhou, tá? Para você que editou, você consegue. Então, se você quiser, não, eu não quero mais isso, eu quero retirar. Então, basta você vir clicar aqui, né, nos seus intervalos de proteção, alterar permissões, ou então você pode simplesmente excluir, caso não te seja mais útil. Proteção, compartilhamento. Por fim, gente, vamos aqui criar, vamos inserir aqui um gráfico. E acho que é isso que está faltando agora para o Sheets, nosso overview do Google Sheets. Criando aqui um gráfico, eu selecionei aqui a minha tabela, como eu faço no Excel, e aqui ele já me gerou uma contagem relativa em percentual. Gráfico de pizza, odiado por muitos, querido por poucos. Vamos lá. No meu gráfico de pizza eu tenho uma edição aqui que é bem legal. Eu posso clicar aqui em personalizar. Se eu quiser mudar o meu gráfico, eu tenho ele em pizza, eu quero mudar para um outro gráfico. Normalmente no Excel, essa opção estaria aqui em cima, na minha barra de tarefas, mas eu posso alterar diretamente aqui. O Google ele me dá essa opção e eu posso alterar. Eu acho que no Excel também tem essa opção. E aqui eu posso alterar e escolher em personalizar. É bem legal, eu posso aí mudar as cores, escolher o novo plano de fundo. Eu posso deixar aqui o plano de fundo preto, mas não, deixa quieto, deixa como branco mesmo. Cadê? Eu posso aqui alterar o título do meu gráfico, eu posso chegar aqui em cima também, dar 2 cliques e ele vai
abrir para mim editar o meu gráfico. Eu posso adicionar títulos à minha série. Então cada coluna dessa aí é uma série. E eu posso aqui, ó, legenda de dados, que seria os rótulos lá no Excel, rótulo de dados. E aí eu posso aumentar o meu valor, mudar a cor, enfim. Basicamente tudo que você tem no Excel você consegue visualizar aqui no Google Sheets. Então, se você quer ter uma rede de colaboração, quer ter o seu dado online e acessá-lo a partir do seu e-mail, então seja bem-vindo ao Mundo Sheets. Galera, se você gostou desse vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta aqui pra gente, isso aqui é muito importante, ajuda a gente a se nortear com relação aos dados que nós estamos gerando aqui, as informações que nós estamos divulgando. Então, se você tem alguma dúvida, algo que você queira que a gente comente aqui, que crie um vídeo para você, comenta aqui embaixo no que é que você precisa e de repente a gente pode te ajudar, tá bom? Então, não se esquece, se inscreve, deixa seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Muito obrigado, galera. Valeu e até a próxima.